Rafael saiu de casa antes que a mãe e a cunhada chegassem. Não queria falar sobre o encontro com a irmã. Queria pensar um pouco. Havia uma oportunidade de ter a família que sempre sonhou e iria lutar por isso. Não eram mais crianças e podiam juntos encontrar uma maneira de serem felizes. Quando Tiago retornasse, iria sugerir que todos buscassem ajuda profissional. Não queria ser assombrado pela alucinação do pai para sempre. A irmã havia lhe dado a chance de deixar o passado para trás, e ele ficara emocionado e feliz, mas percebera que ela só o procurara por causa do Rui e da Sabrina. Foram eles quem a convenceram a falar com ele. Agora cabia a ele fazer com que ela se orgulhasse dele e sentisse o desejo de estar com ele, por ele mesmo, pela família que eles ainda poderiam vir a ser. Não sabia o que fazer. Eric mandara uma mensagem dizendo que a reunião que fariam naquela noite para falar sobre o caso de Samara não aconteceria. Estava todos cansados e ainda estavam mexendo na reforma da confeitaria. Suspirou olhando de um lado para o outro. Estava excitado demais para dormir e cansado demais para ficar andando por aí. Sentou no banco da praça e ficou observando o movimento. Aparentemente tudo parecia normal, mas de repente alguma coisa estava fora do lugar. Seu olhar voltava sempre para um barzinho em frente. Inquieto, pegou papel e lápis no bolso, hábito adquirido quando criança gostava de ter papel e lápis à mão. Nunca sabia quando algo que valia a pena desenhar apareceria. Concentrado, desenhava freneticamente, terminou de desenhar e ficou a observar o que fizera. O bar estava praticamente vazio. 2 homens jogavam sinuca, 3 homens e uma mulher conversavam muito juntos. Franziu a testa. Todos eles tinham uma coisa em comum. Estavam de calça preta e camisa branca. Ficou encarando o desenho da mulher. Não vira seu rosto direito. Ela estava de perfil. Finalmente percebeu o que o incomodara naquela cena. Eles se vestiam como o homem e a mulher que atentaram contra a confeitaria. Encarou seu desenho. Aquele perfil poderia ser daquela mulher. Levantou, dirigindo-se à delegacia. Pela janela de vidro, vira o delegado conversando com o antigo delegado. Estranhou a presença do homem àquele horário na delegacia. O que ele poderia saber sobre a Samara que não poderia ser dito por telefone e para os dois estarem conversando fora do expediente? Frustrado, sentou-se junto aos plantonistas, sem, no entanto, prestar atenção a ninguém. Pensei que Ricardinho tivesse ido embora, disse um policial sentando ao seu lado de olho no desenho em sua mão. Quem desenhou isso, cara? Perguntou pegando o papel de sua mão. Caramba, seja lá quem desenhou, é muito bem, concluiu admirado devolvendo-lhe. Quem é Ricardinho? Perguntou e o policial apontou no desenho. Ex-prefeito de Granville. Rafael observou o rosto do homem que sorria à mesa com os outros e a mulher, franziu a testa e sorriu ao se recordar que tirara fotos da dupla. Algum motivo para o ex-prefeito ir embora? Perguntou intrigado. Se todo ex-prefeito deixasse a cidade, não teria políticos para concorrer à prefeitura, pensou sarcástico. Ele fez vista grossa aos assassinatos que eram atribuídos ao Eric e complicou bastante a vida do rapaz. Na verdade, eu nunca entendi muito bem a implicância que ele tinha com o médico. Infelizmente, nós acreditávamos que ele era culpado, mas parecia que o então prefeito queria o Eric morto, disse pensativo. Se fosse outro delegado, o Eric não teria sobrevivido à perseguição, era ferrenha. Luciano, um policial de índole duvidosa, o chamou. Você confia no Luciano? Perguntou como quem não quer nada. Não, mas o delegado me colocou para trabalhar com ele, respondeu desanimado. O rapaz saiu deixando Rafael pensativo, olhando para os lados, verificou as fotos que tirara e de fato era a mulher que estivera na pizzaria antes do tiroteio. O delegado ainda conversava com o outro e pelas cabeças inclinadas o assunto era sigiloso, pegou o casaco e saiu. O pastor Tiago abriu a porta com os olhos vermelhos e cabelo despenteado, constrangido. Rafael censurou-se por ser tão sem noção, obviamente, que o bom homem estaria dormindo, passará a noite acordado ajudando a filha e o genro. Perdão, pastor, mas é urgente, disse envergonhado. Tudo bem, meu filho, entra.
A Rebeca está fazendo um lanchinho, hoje fora um dia atípico, respondeu puxando o braço do rapaz. Beca querida, temos visita. Fique à vontade, meu filho, eu volto logo, disse o pastor saindo deixando-o na cozinha. Boa noite, dona Rebeca, perdoe-me pelo transtorno. Imagine meu filho. Graças a Deus que você apareceu, eu fiz comida para um batalhão, sente-se. Disse-o encarando. Pela sua cara você ainda não descansou. Censurou. Deveria ter dormido um pouco. Disse, sentando-se de frente para ele. Eu não consegui descansar. Disse, abaixando a cabeça. Rafael, você se cobra demais. Relaxa, meu filho. A sua família está bem, seu irmão vai se recuperar e voltar para casa. Deus está colocando tudo em seu devido lugar. Ele sorriu aliviado. Obrigado, dona Rebeca, a senhora e o pastor têm sido maravilhosos com todos nós. Nem sei como agradecer. Disse tímido. Agradeça comendo. Não há nada mais gratificante do que ver as pessoas comendo o que a gente faz com carinho. Disse sorrindo, ele sorriu tímido, sem saber como dizer a ela que comera com a irmã. Obrigada, Senhor, por este lanche que jamais falte o pão em nossa mesa. Obrigada pela visita do Rafael, que possamos ajudá-lo a tirar essa ruga de preocupação que o está deixando um pouquinho feio. Dê-nos a sua sabedoria. Seja o Senhor conosco nessa nova investigação e que mais uma vez tudo seja para a sua honra e glória. No nome de Jesus. Amém. Orou. O serviu sorrindo. Você está vermelho igual a um caque. Disse gargalhando. Claro que ele está vermelho. Você fica falando que o rapaz é feio. Disse o pastor sentando ao seu lado. Eu não disse que ele é feio. Eu disse que a ruga de preocupação o deixa um pouquinho feio. Respondeu ainda rindo. Eu entendi, senhora. Disse Rafael constrangido. A questão é que eu jantei com a minha irmã. Retrucou envergonhado. Que maravilha! Vibrou dona Rebeca. Fico tão feliz, meu filho, eu não te disse que tudo estava se encaminhando? E não se preocupe se não quiser comer, não tem problema, mas comer um lanchinho depois do jantar nunca matou ninguém. Quer saber, a senhora está certa? Respondeu sorrindo. Meu filho, o que te causou essa ruga não foi apenas a preocupação porque você não queria fazer uma desfeita para minha esposa, foi? O que exatamente te trouxe até aqui? Perguntou o pastor ficando sério. Isso, respondeu entregando-lhe o desenho. Confusos, o pastor e a esposa analisaram o desenho, entregaram-no a Rafael, encarando-o interrogativamente. O ex-prefeito está na cidade. Qual o problema? Perguntou Rebeca intrigada. Nenhum problema, se a mulher que está à mesa com ele não fosse a mesma que esteve na pizzaria momentos antes do tiroteio com um homem tão estranho quanto os outros. O pastor tornou a pegar o desenho. Quem desenhou? Eu. Você desenha muito bem, meus parabéns, meu filho, disse Rebeca orgulhosa. Tem certeza que é esta mulher? Você não viu o rosto dela, argumentou o pastor. Silenciosamente, Rafael pegou o celular e mostrou a foto que tirara na noite anterior. Era o mesmo perfil. Na foto estava de cabelo preso, vestindo calça e camisa preta. No desenho, ela estava de cabelo solto, calça preta e camisa branca, mas claramente era a mesma pessoa. Rapaz, você está na profissão errada, seu desenho está perfeito, disse o pastor sorrindo, ficando logo sério. Mas o que ela tem a ver com o atentado? O homem que está com ela na foto visivelmente estava vigiando a Samara e, antes de saírem, deixaram aquele bilhete que os senhores viram. Meu Deus! O Ricardinho está envolvido com eles? Perguntou Rebeca assustada. Esse homem nunca me desceu. Precisamos falar aos outros sobre isso, disse o pastor. Sim, mas antes eu gostaria de saber mais sobre esse Ricardinho. Não sabemos muito sobre ele. O que sabemos é que fora um péssimo prefeito e aparentemente é corrupto, disse Rebeca. Ele não gostava muito do meu filho. Que filho cara pálida? Perguntou o pastor. Se fosse noutros tempos, Rafael teria ficado preocupado com o tom do pastor, mas agora sabia que ele só queria provocar a esposa e o genro. Abaixou a cabeça sorrindo. O nosso genro, cara mais pálida, respondeu fazendo careta. E eu lá tenho idade para ter um filho barbado daquele?
resmungou voltando a atenção para Rafael. Agora você veja Rafael, a criatura vem na minha casa na cara dura, rouba a minha filha, e eu ainda tenho que chamá-lo de filho. Disse em um tom divertido. Quando os conheceu, demorou um pouco para compreender que nem tudo o que eles falavam era de fato aquilo que queriam dizer. Quem via o casal de pastores longe da igreja nem imaginava que eram os líderes espirituais feras que eram. Ele e o irmão Tiago deviam muito àquele pastor simpático e sem papas na língua. Quem roubou quem, meu sogro? Disse Eric, fingindo-se de ofendido, com Benjamim nos braços. Isabela ao seu lado com Débora nos braços, revirou os olhos. Rafael sempre ficava bobo quando via os gêmeos. Enchia-se de saudades de Beatriz bebê. As crianças crescem tão rápido, pensou levantando-se. Dê-me esse príncipe enquanto você acerta as contas com o avô dele. Disse sorrindo, piscando Eric e entregou-lhe o filho. Veja bem você, Rafael. Eu estava quietinho lá no meu canto escondido e morrendo de pena de mim mesmo. Quando do nada surge uma garota linda, desaforada, destemida e sem nenhuma papa na língua, me conquistou, contra a minha vontade, quero deixar isso bem claro. Isabela o encarava com as mãos na cintura. Rebeca havia pegado a neta. Assim não dá amor. Me olhando desse jeito, eu não consigo me manter no personagem. Que personagem, criatura de Jesus Cristo? Perguntou ela aproximando-se. A personagem que teve o coração roubado. Veja bem, pai pastor Tiago, não fui quem roubou sua filha, foi a sua filha que roubou meu coração. Eu apenas fui atrás dele. Eu não poderia ficar sem ele e andar por aí como as personagens de Once Upon a Time, se bem que eu faço tudo o que ela quer. Concluiu, franzindo a testa. Isabela beijou-o de leve. Exatamente. Disse ela sorrindo, sentando ao lado de Rafael. Once o quê? Perguntou o pastor, arqueando as sobrancelhas. Once Upon a Time, papai, respondeu Isabela sorrindo. Uma série onde a madrasta da Branca de Neve arrancava o coração das pessoas e as obrigava a fazer tudo o que ela queria. Agora eu entendi, disse o pai rindo. Isabela sacudiu a cabeça. O que aconteceu? Que o senhor estava falando do meu marido? E desde quando precisa acontecer alguma coisa para o seu pai falar do seu marido? Parece até que ele é o filho e não você, disse Rebeca, brincando com a neta. Veja que traidora. Rafael, quem estava chamando o Eric de filho ainda há pouco? Perguntou, trazendo Rafael para a realidade. Verdade, a senhora que o chamou de filho. Respondeu distraído, brincando com Benjamim. Olha que na próxima eu te deixo sem lanche, retrucou Rebeca. Sinto muito, pastor. Eu me abstenho de responder, disse sorrindo. Mas são mesmo todos muito medrosos, disse o pastor, sacudindo a cabeça. E você quer ir com a sua filha dormir na casa dela, ou prefere o sofá? Retrucou Rebeca, arqueando a sobrancelha. Que isso, mulher, do que você está falando? Eu só estou especulando sobre o dia, respondeu piscando para a esposa. Será que podemos voltar ao assunto que o fez ser nomeado filho? Afinal, ninguém aqui quer dormir no sofá ou ficar sem lanche. Disse Rafael, balançando Benjamim, que cochilava em seus braços. Todos os semblantes ficaram sérios, voltando-se para ele. O que aconteceu? Perguntou o casal mais novo. O Ricardinho está na cidade e parece que é amigo da mulher misteriosa da pizzaria. Respondeu o pastor. O quê? Tornaram a perguntar juntos, entreolhando-se.